ministrando um pouquinho da palavra do Senhor. Para isto, eu os invito a encontrar em sua Bíblia, no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 7. Capítulo 7, vamos ler alguns versículos do princípio e depois alguns versículos do final desse mesmo capítulo. Amém? Aleluia. Nos invito a poner sobre seus pés a respeito e reverência à palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nesse momento, da palavra, nós pedimos que a gente não se esteja movendo ou conversando, mirando o telefone. Os operadores, eles têm a autoridade. Se você estiver mirando o seu telefone, ele vai recorrer o seu telefone e vamos vender na filmagem. Vamos vender na pública, né? Aleluia. E os que estiverem, irmão, conversando, nós outros vamos poner água assim na boca para que não converse até o final, né? E não é comida, não, é? Aleluia. Todos encontraram? Amém. Digo então, Eliseu, ouí palavra de Jeová. Assim digo Jeová, amanhã, a esta hora, valdrá Ezea de flor de harina, 1 siglo, e 2 ceas de cevada, 1 siglo, à la puerta de Samaria. Pero um príncipe sobre cujo braço rei se apoiava, respondeu ao varão de Deus e digo: se Jeová hicesse, aleluia, agora ventanas em el cielo, seria assim. E ele dijo: he aqui, tu lo verás com tus olhos, mas não comerá de ellos. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Agora nós vamos ao versículo, mesmo capítulo, versículo 17, por favor. Amém. Se você é tão amável de nos acompanhar, ele diz assim: e o rei puso a la puerta a aquele príncipe sobre cujo braço ele se apoiava, e lo atropelou el pueblo a la entrada e Murió conforme a lo que havia dito quem? el varón de O Dios. varão de Deus. Quando o rei descendeu a ele, aconteceu, pois, de la maneira que o varão de Deus havia hablado al rei, dizendo: 2 ceias de cevadas por 1 siglo, e a ceia de flor de harina será vendido por 1 siglo, amanhã a esta hora, a la puerta de Samaria. No qual aquele príncipe havia respondido ao varão de Deus, dizendo: se Jeová hicesse ventanas em el cielo, pudera suceder isto. E ele dijo: he aqui, tu lo verás com tus olhos, mas não comerás de eles. Amém? Amém. E sucedeu allí assim, porque o pueblo le atropelou a la entrada e murió. Tome sua sede, irmãos. Ponga atenção, porque, mira, nós vamos falar sobre o poder e a autoridade da palavra de Deus. Amém? Amén, gloria a Dios. Qual é o tema? El poder y la autoridad de la palabra de Dios. Amém? E também a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém, igreja? Amém. Em esse texto, irmão, nós vemos que Samaria havia sido sitiada por los sírios. Os sírios, eles estavam enojados com o profeta Eliseu e estavam tratando de perseguir o profeta Eliseu, e alguém disse a rei da Síria que possivelmente Eliseu estivesse aí dentro de Samaria, naquele local onde estavam todas as pessoas. E eles disseram um sítio ao redor da cidade.
E na cidade, irmão, a gente que vivia na cidade não podia sair, não podia comprar, nem buscar água, nada. Não havia comida suficiente. Inclusive, há esse mesmo passagem de duas mulheres que tinham amigos. A hambre era tão grande naquela cidade que eles se puseram de acordo, porque eles tinham dois babies, cada uma delas tinha um baby, então eles se puseram de acordo por causa da hambre e trataram de cozinhar o mesmo baby e comer. Amém? E puseram de acordo, mira, hoje nós comemos milho e amanhã comemos trigo. Você vê como era grande a hambre e a desesperação da gente aí dentro daquela cidade, amém? Pero aí vem o profeta, quando o profeta, super profeta Eliseu, ele estava orando, buscando de Deus, e vindo, escute bem, não foi o profeta que falou por si mesmo, vino a palavra de Jeová, ou a palavra de Deus, ao profeta. E o profeta, aleluia, trago esperança, uma palavra de esperança, uma palavra de aliento para a gente, dizendo que amanhã, a esta hora, valdrá certa quantidade, a ceia de cordeirina consigo, e 2 ceias de cevada consigo à porta de Samaria. Pero houve um homem, que aqui como nós hemos leído, que esse homem, ele dudou da palavra de Deus. Ele dudou da profecia que Eliseu havia entregado para o rei e para a gente da cidade. Amém? E como ele dudou, o profeta se volviu a ele e disse: tu lo verás, pero de aí tu não comerás. Amém? Assim também é, irmão, aqueles que dudam da palavra de Deus. A gente que duda de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que Jesus Cristo vino e nasceu de uma virgem, e duda que Jesus Cristo cresceu, que Jesus Cristo foi crucificado e que Jesus Cristo vai regressar. Amém? Amém. Muita gente duda dessa palavra, mas escute bem, a palavra do regresso de Jesus para recorrer sua igreja, para recorrer seu povo, para recorrer aqueles que aceitaram a Ele como Salvador, não é mais palavra de homem, amém? Não é a palavra somente de um profeta, foi o mesmo Jesus Cristo que profetizou seu regresso para vir por sua igreja e por seu povo. E se alguém duda dessa promessa de Jesus Cristo, vai passar praticamente o mesmo que aconteceu com este homem, este príncipe, na Bíblia fala príncipe. Ele dudou da palavra, ele dudou da profecia, e ele disse: você vai ver, mas desse você não vai comer. Amém? Amém. Porque você vai morrer. E aconteceu que, aleluia, allá, irmãos, no versículo mais abaixo, no final do capítulo, como nós outros leímos, aleluia, no versículo 19, a qual aquele príncipe havia respondido ao varão de Deus, dizendo: se Jeová dissesse ventanas no céu, pudera suceder isso. E digo: e aqui tu lo verás com tus olhos, mas não comerás de eles. Amém? Escute, quando Deus promete algo, Deus cumpre o que Ele promete. Na Bíblia ensina, irmão, para nós outros, aleluia, que aleluia, no livro de Mateus, aleluia, no capítulo 24, versículo 35, capítulo 24, versículo 35, que diz aí? Alguém que leia bem forte aí, que diz aí nesse texto? Y el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. A su nome. Glória. Entenderam isso?
palavra de Deus, nós podemos confiar nessa palavra. Algumas pessoas dizem que este livro foi escrito por as mãos de homens. Claro que foi escrito por as mãos de homens. Aleluia. Pero homens santos, homens inspirados, guiados por el Espírito Santo, para deixar para nós outros, aleluia, essas profecias, essas promessas de Deus, de que Jesucristo vai regressar. E todos nós outros vamos ter que dar conta delante do Senhor por nossa vida aqui na terra. E a Bíblia diz que todos vão ter que dar conta delante de Deus por suas obras. Amém? Bendito seja o nome santo do Senhor. A palavra, minha palavra não passará. Passará céu, passará terra, pero minha palavra não passa. Amém, igreja? E no livro de, aleluia, de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 11, versículo 12, eu vou pedir que alguém leia para nós outros este versículo, por favor. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. A su nombre. Glória. Sabe que Deus está dando apresurar minha palavra para ponerla por obra, que significa eu velo por minha palavra. Quando Deus habla, Deus não é homem. Aleluia, nós vemos que na própria Bíblia nos habla no livro de Números, capítulo 23, a partir do versículo 19, que nos diz desta maneira, aleluia, como está escrito aí, aleluia, e me digo, aleluia, Deus não é, leia alguém, por favor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Amém, igreja? Ele não é homem para que minta. Deus não tem, aleluia, o propósito de enganar você, como muitos homens lo fazem em esta terra. Deus não é homem para que minta. Os homens mentem para você. Tu patrão, aleluia, presidente, os políticos mentem para nós outros. Aleluia, muitas vezes até um irmão da igreja mente a nós outros. Uma pessoa de sua família mente a você. Não cumpre as promessas, mas as promessas de Deus são verdadeiras. E aleluia, e ele se vai cumprir. Aleluia, creia um ou não crê. Aleluia, e aquele que não crê vai ver Cristo regressar em as nuvens. E não vai ir com Cristo para se levar nessa terra. Porque ele digo para aquele varão: aí você vai ver o cumprimento da palavra, mas você não vai comer, você não vai participar. Que significa, se você não crer na palavra de Deus, você se quer, irmão, sem participar das bendições que Deus tem, sem, aleluia, sem não participar das promessas que Deus faz para nós outros em sua santa e gloriosa palavra. A seu nome. Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Ele digo e não fará, ele hace. Amém, igreja? Nós devemos cumprir a palavra de Deus quando Deus falou, aleluia, que lá em Isaías capítulo 7, ele dijo: la Virgem, aleluia, que a Virgem daria um hijo, a Virgem geraria um hijo, aleluia, e que se chamaria Deus com nós outros. Estava falando de quê? Cristo. De Jesucristo. Quando foi essa profecia de Isaías? 750 anos antes do nascimento de Jesus. 750 anos. Pero a profecia se cumpriu. Aleluia. Um anjo visitou a Maria e falou para Maria que ela ia gerar um filho e se ia poner seu nome Jesus, que traduzido é Emmanuel, e é Deus conosco. Mas vamos
su palabra. Dios dijo para Abraham, cuando Dios estaba haciendo promesa para Abraham, Dios dijo para Abraham, aleluya, tu generación será tan grande, aleluya, que si usted puede contar las estrellas del cielo, o puede contar las arenas del mar, así será tu descendencia tan grande. Mas Dios dijo, aleluya, que su pueblo iba a ser cautivo aleluya, en el Egipto por 430 años, más o menos 420 años, ellos iban a estar ahí como esclavos en el Egipto. Mas el Señor dijo también para Abraham, mas yo enviaré uno que lo va a libertar de la esclavitud. Aleluya, y así aconteció. Aleluya, después de 400 y tantos años, Dios levantó a Moisés para sacar el pueblo del Egipto para la tierra prometida. Amén. Aleluya. ¿Qué significa? No importa el tiempo que pase, Dios cumple su palabra. Dios prometió a Abraham, tú terás un hijo. Abraham miraba para su cuerpo y decía, ¿cómo yo voy a tener hijos si ya estoy pasado de la edad? Aleluya, Sara miraba para su cuerpo y decía, ya no tengo más los mismos costumbres de las mujeres. Hasta mismo cuando ella escuchó la palabra del ángel, ella se reía, porque dijo, ¿será que yo voy a tener un hijo? Y Abraham esperó 25 años para cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es fuego, como dice el mismo libro de Jeremías. A su nombre, iglesia. Gloria. Aleluya. ¿Por qué yo debo creer en la Biblia si la Biblia fue escrita por manos de hombre? Escute bem o que te voy a decir. Aleluya. Ningún hombre va a escribir algo para condenarse a sí mismo. Aleluya. Ella no fue escrita por un adúltero, porque la Biblia, aleluya, rechaza el adulterio. Aleluya, no fue escrita por una persona, un viciado, por ejemplo, un borracho, porque la Biblia condena la borrachera, condena el vicio del alcoholismo. La Biblia, aleluya, no fue escrita por un fornicario, porque la Biblia condena el fornicario. Ningún hombre va a escribir algo para condenarse a sí mismo. El único que puede dar una palabra como esa es un Dios santo, un Dios puro, un Dios, aleluya, poderoso. Y Él dijo, yo soy santo y sé santo. Oh, aleluya, Él también es. Aleluya, su nombre. La palabra mentir que está escrito en el versículo que leemos se relaciona y se habla de la fidelidad de Dios, aleluya, con nosotros. Y Jesucristo le dijo para sus discípulos, no te dejaré, no te desampararé. Y Jesucristo dijo, no nos dejaré solo, yo enviaré el Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y aquí nosotros estamos nesta iglesia alabando a Dios, porque no estamos solos, iglesia. Usted no está solo, nosotros no estamos solos, porque la promesa de Dios, la promesa de Jesucristo se cumple en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra nos ofrece una profunda revelación sobre el carácter de Dios, como un Dios fiel y verdadero. A través de estos versículos aprendemos que podemos confiar en sus promesas. Podemos confiar en sus promesas. ¿Cuántos creen las promesas del Señor? Amén. Aleluya. Aleluya. Fíjate en eso, hermano. Eu vou contar agora uma anécdota. Havia um homem, ele agarrou um boleto para ir a um cruzeiro. Sabe aqueles navios grandes, não? Que cruzeiros que vão pelo Caribe, que vão por muitas partes. E esse homem, ele pensou,
que vou comer aí no navio? Eu comprei boleto. Tenho quarto dentro do navio. Pero o que vou comer? Sabe o que é isso? Ele agarrou um montão de pães e isso um montão de sanduíche. Ele pôs o sanduíche aí, não? Pôs o a gente que gosta do sugramão, suquecito, e llenou a maleta, junto com a roupa, llenou a maleta de sanduíche e foi para o cruzeiro. E aí, toda vez que dava hambre, ele ia em seu quarto, abria a maleta e comia um sanduíche. Toda vez que dava hambre, ele ia em seu quarto e comia um sanduíche. Mas o sanduíche não durou muito tempo. Se acabou. E todavia o cruzeiro se tardava mais dias em el mar. E ele disse: o que vai ser? O que vai ser? Não tenho com o que comer e não tenho dinheiro para comprar a comida do navio. Que hago? Que hago? Então a hambre apertou tanto que ele foi a um dos meseiros do restaurante do cruzeiro e disse para o messeiro: oiga, eu tenho hambre, você não tem nenhum resto de comida aí para dar-me? Ele disse: mas por que você tem hambre? Por que você quer resto de comida? Ele disse: é porque é meu dinheiro, eu comprei boleto. E eu não tinha dinheiro para comprar a comida. O meseiro se volteou para ele e disse assim: escute, junto com o boleto que você comprou, já estava incluído na comida. Você podia desfrutar do buffet do navio, do cruzeiro. Você podia desfrutar, você podia comer o que você quisera, porque seu boleto já pagava também no quarto e na comida, e todo o que você pudera desfrutar desse navio. Qual é a moraleja da história? A moraleja da história, sabe qual é, irmão? Há cristiano que está passando hambre, há cristiano que está passando dificuldade, há cristiano que está sofrendo porque não conhece o poder de Deus. Porque Deus não somente ha dado para nós outros uma salvação, mas junto com a salvação, Ele também nos ha dado uma promessa, e essa promessa é de que nós outros seremos bendecidos por Ele. E se você, aleluia, nomás se queda, aleluia, em Salmo 23, aleluia, e você se olvida que há muito mais palavra, muito mais promessa em la Bíblia Sagrada da parte de Deus para nós outros. Significa, há cristianos que estão morrendo de hambre, aleluia, por quê? Porque a mesa do Senhor está posta, mas muitos estão todavia comendo sanduíche, aleluia, e não sabem que sua bendição está na mão de Deus. Tudo o que você tem que fazer é pedir, porque sua promessa diz: clama a mim e eu te responderei. Aleluia, a seu nome, Deus. A palavra de Deus também nos disse, aleluia, no livro de Jeremias: minha palavra não é, se digo, fazendo como uma pergunta para Jeremias, no capítulo 23, no versículo 29, não é minha palavra como fogo, disse Jeová, não é minha palavra como martillo que quebranta a pedra? Há muitos, aleluia, igual ao fogo. Por que igual ao fogo? A palavra de Deus é capaz de alumbrar e classificar a verdade, assim também de purificar, porque o fogo, ele purifica o ouro, e se o fogo purifica o ouro, ele pode purificar tu coração. Mas isso é na palavra de Deus. Se você lê na palavra de Deus, se você medita na palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus. Amém. Porque há muitos que podem dizer que creem, mas quando chega na hora da necessidade, na hora que você tem que ensinar que realmente você crê, muitas das vezes você falha nessa parte. Muitas vezes você dúvida que Deus está contigo, você dúvida que Deus te ama, você dúvida que Deus está cuidando de ti. Entende? Então você tem que crer em la palavra de Deus. Quantos
la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios también es un martillo. Aleluya. Es como un martillo para romper la piedra. La palabra de Dios comparada, aleluya, al fuego ardiente y al martillo que quebranta la piedra. Y es una metáfora que enfatiza la cualidad transformadora de la palabra de Dios y su capacidad para romper el corazón duro y moldear el hombre segundo la imagen de Dios. Amén, gloria a Dios. Si usted deja la palabra de Dios entrar en tu corazón, escuche, hay gente que deja la palabra de Dios en la mente, mas la palabra de Dios tiene que caer en su corazón. Cuando cae en su corazón, aleluya, hay un verdadero cambio en tu vida. A su nombre. Gloria. Estão muito sérios, estão com hambre ou sonho. No livro de Hebreus, nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que toda espada de dois filos e penetra hacia partir da alma e al espírito, e das coyunturas e los tuétanos, e discierne los pensamentos e as intenções del coração. Sabe qual é esse poder da palavra de Deus, irmão? Se você quer ver mais sobre o poder da palavra de Deus, vá ao livro de Gênesis. No livro de Isaías, vou pedir a alguém que leia. Onde está aqui? Deixa eu ver aqui. Isaías 55, a partir do versículo 10. Versículo 10 e versículo 11. Alguém leia para nós outros, por favor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amém? Amém, glória a Deus. A palavra de Deus vai ser prosperada para o propósito qual Ele enviou a palavra. Se você vai ao livro de Gênesis, você vê o poder da palavra. Deus dijo, haja luz. Que é isso? Poder da palavra e hubo luz. Amém, igreja? Também o mesmo poder, Ele dijo a terra, que a terra produza erva, aleluia, com frutos, e a terra produziu, aleluia, árvores com frutos. Ele virou para o mar e dijo que o mar produza peces, seres viventes para alimento da humanidade, e o mar foi multiplicado nos pescados para a glória do Senhor. Este é o poder de Deus. Agora vamos a Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele se acercou a um paralítico, mirou o paralítico, desde que ele nasceu ele era paralítico, e Jesus virou para ele e disse, levanta, toma tu leito e vá para tu casa. E o paralítico na mesma hora levantou e caminhou. Poder da palavra de Deus. Mas para que isto pueda acontecer em nossas vidas, necessitamos crer de todo o nosso coração, não superficialmente, não por emoção. Temos que crer de todo o nosso coração, crer de coração, crer de mente, crer com toda a nossa alma. Aleluia. Um leproso se acercou a Jesus e disse para Jesus, Jesus, se tu queres, pode limpiar-me. Leproso. E Jesus virou para ele e disse, eu quero ser limpo. Mira, poder da palavra de Deus. Ser limpo. E na mesma hora, o leproso foi limpo. Aleluia. Ele chegou para os cegos. Aleluia. Bartimeu e outros cegos também que na Bíblia menciona. E ele disse para estes cegos, que queres que eu te haga? E eles cegos disseram, Senhor, nós outros queremos ver. E o Senhor disse assim, vem. E na mesma hora os olhos deles
puderam ver. Sabe o que é isso? Poder pela palavra de Deus. Glória. Poder pela palavra de Deus. Aleluia. Jesucristo se acercou à tumba de Lázaro. Aleluia, que já tinha 4 dias morto. E a irmã de Lázaro disse: Senhor, Senhor, já é de 4 dias. E o Senhor disse: tua irmã vai ressuscitar, Marta. E ela disse: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no final dos tempos. Aí o Senhor disse assim: Marta, Marta, aleluia, quem crê, aleluia, verá, quem crê, verá a glória de Deus. No capítulo 11 do livro de Samuel, quem crer, verá a glória de Deus. E Jesus, falando isso, digo: mueve a pedra. E nós outros ponemos essa pedra como a dúvida que entra às vezes no coração. O Senhor pode sanar um dor de cabeça, o Senhor pode sanar um dor de pé, mas o Senhor, quando chega a uma situação mais dura, mais pior em nossa vida, muitas vezes vem a dúvida em nosso coração: será que Deus pode fazer algo por mim? Mas escute bem, irmão, em dicionário de Deus não existe essa palavra será, porque será é coisa de dúvida. Se puder, isso é coisa de dúvida. Para a palavra de Deus suas promessas são sim e amém. Você necessita crer na palavra de Deus. Amém. Creia na palavra. E de afuera da tumba, Jesus nomás dijo: Lázaro, vem fora. E aí vem, aleluia, aí vem o morto, caminhando com dificuldade, porque todavia tinha seu corpo atado por como se chama aquelas coisas, amém? As vendas que haviam posto sobre ele, amém, igreja? Todavia ele estava atado e ele dijo: desata-lo e deixa-o ir. E aí estava Lázaro depois de 4 dias. E foi tanto a bendição que toda a gente da cidade venia para ver aquele homem que Jesucristo havia ressuscitado da tumba depois de 4 dias. E eu te pergunto: você crê na palavra de Deus? Amém. Aleluia. Havia um homem, no capítulo 9, aleluia, de São Marcos. Esse homem tinha um hijo, e seu hijo estava endemoniado. E quando o demônio o pegava, aleluia, ele caía na água, caía no fogo, aleluia. Então os discípulos, este padre, escutou falar de Jesucristo e vino, mas Jesus não estava aí, estavam os discípulos, e os discípulos começaram a tratar de echar fora aquele demônio, mas não puderam echar fora aquele demônio. Aí quando Jesus chegou e viu aquela luta, aquele problema com aquele padre e com seus discípulos, e disse: o que está acontecendo? Aí eles explicaram para Jesus: mira, este homem o padre se acercou a Jesus e disse: esse é meu filho, ele está endemoniado. Muitas vezes o demônio o agarra e o echa na água, no fogo, e eu trago ele para seus discípulos, mas eles não puderam expulsar. E Jesus disse: onde está ele? Traga-me aqui, traga-me aqui. E ele: Senhor, aleluia, o padre traga o filho. E quando Jesus mirou o filho, aleluia, você crê que eu posso fazer isso? Ele disse: sim, Senhor, eu creio, mas ajuda em minha incredulidade. Ajuda em minha incredulidade. Amém, igreja? Amém. Muitas vezes nós outros creemos em Jesus, mas muitas vezes somos incrédulos também. Talvez você, irmão, que está aqui hoje, vocês que estão aqui hoje, talvez você está passando por uma situação muito difícil em tua vida, às vezes uma situação espiritual, às vezes uma situação de enfermidade, às vezes uma situação, aleluia, em seu trabalho, ou com seus documentos, com o que seja, talvez com seu familiar que está leve aqui. Escute bem, eu vou dizer algo, irmão, que isso aconteceu com nós outros muitas vezes em Brasília. Quantos irmãos allá em Brasil, irmão, muitas das vezes veniam à igreja
y decía así a los hermanos de la iglesia, a los pastores, ¿no? Ahí igual nosotros estamos ayudando ahí en aquellas congregaciones, y decía, ¿sabe qué, pastor? Yo tengo un hermano que está enfermo allá en otro estado, y el pastor decía, si usted cree, nosotros vamos a orar y Dios va a alcanzar a tu hermano. Y la persona decía, yo creo, pastor. Y fíjate esto, hermano, acontecía la misma cosa que aconteceu con Jesús, con aquel centurión. Entonces nosotros estamos orando en la iglesia, aleluya, y allá en otro estado, el Señor estaba sanando el enfermo allá en otro estado. Gloria a Dios. ¿Me explico? Porque hay un Dios en el cielo, hermano, que no miente. Hay un Dios en el cielo que no miente. Hay un Dios en el cielo que no miente. Hay un Dios en el cielo poderoso. Aleluya. Ele te pode sanar, Ele te pode libertar. Hay cristianos que estão todavía oprimidos. Eu já vi muitos cristianos oprimidos. Entende? Oprimido. Até cristiano que tem desejo de suicidar-se, que dá sua vida. Há cristiano que não tem desejo de viver, tem desejo de morrer por causa dos problemas que estão passando. Sabe que é isso? Falta de fé, falta de confiança, é falta de crer mais em a promessa de Deus. Porque a vida do cristiano não é para ser uma vida miserável, é para ser uma vida de vitória, é para ser uma vida de gozo, é para ser uma vida de alegria, porque nós servimos a um Deus vivo que vela por nós. Agora eu te pergunto, você quer continuar vivendo de la maneira como você está? Ou você quer realmente uma operação de Deus sobre tu vida? Você quer ver a promessa de Deus se cumprir em tu vida? Quantos querem ver a promessa de Deus cumprir em tu vida? Aleluya, amén. Esse amém não me convence. Gloria a Dios. Quantos querem ver a promessa de Deus cumprir em tu vida? Amén, aleluya. Você quer ver a promessa de Deus cumprir em tu vida? Amén, gloria a Gloria a Dios. Dios. Mira para mim. Eu recebi muitas promessas do Senhor. E todas elas têm sido cumpridas em minha vida. Aleluya. Amém, igreja? Amén. O Senhor me prometeu que me ia sacar de meu país para predicar em sua palavra em outro país. E aqui eu estou. Amém? Amén. O Senhor me disse que aonde Ele me enviaria, Ele me daria o idioma que eu necessitaria para predicar sua palavra. Em que língua estou predicando para vocês? Não é em língua natal. Amém? Aleluia. Mas é em outro idioma. Por quê? Porque foi promessa de Deus para mim. O Senhor me prometeu uma esposa, e admira o que tenho uma esposa. O Senhor me prometeu hijos ou hijas, e aqui nós temos mis hijas. O Senhor, aleluia. Muitas vezes, irmão, em meio do caminho, eu pensava, não, eu estou vendo mis hijas, mas será que vou poder ver mis netos? E o Senhor disse, tu vai ver seus netos. E aí temos os netos. A sua nome, igreja. Glória. E o Senhor te vai levar para outros lugares também. E nós já fomos a México, já fomos a Salvador, aleluia. Já fomos a Brasil para volver aí outra vez em Brasil para visitar e predicar nas igrejas. Sabe por quê, irmão? Porque a promessa de Deus é viva. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ele não falha em sua promessa. Mas eu quero te alertar uma coisa. Creia na palavra de Deus. Amén. Você pode dudar de todo. Pode dudar do pastor, do diácono, da igreja, dos irmãos. Você pode dudar de todo. Mas nunca dude da palavra de Deus. Nunca dude das promessas de Deus. Amém? Aleluya. Aleluia. E agora, nós vamos ponermos sobre nossos pés. E eu quero perguntar outra vez. Você quer viver, seguir vivendo? Não estou generalizando, irmão. Amém, igreja? Amén. Não estou generalizando. Mas há muitas das vezes cristianos
que estão vivendo, com todo respeito, sem ofender a nadie, uma vida medíocre, entende? Porque não sabe, é Deus que decide. Não sabe, é Deus que decide. E eu te pergunto hoje, nessa hora, você quer ter um câmbio? Você quer que Deus haja um câmbio em tua vida? Você quer que Deus haja um câmbio em tua família? Quantos querem? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então eu vou invitar aqui adelante aqueles que realmente creem. E aqueles que realmente querem. E creem que Deus pode fazer uma obra tremenda em tua vida e em tua família. Que pode crer que as promessas de Deus estão sobre tua vida. Amém? Que as promessas de Deus estão sobre sua vida. E essas promessas, irmão, você vai cumprir. Não importa quanto tempo passe, ela você vai cumprir. Porque quem digo e quem manda a promessa é o Senhor. Aí, aleluia. Se você quer, venha aqui. Arrodie-se aqui adelante, nós outros vamos orar por você. Vamos orar por tua família. E é seguro que vai fazer a obra. Não somos nós outros que vamos fazer a obra. Quem faz a obra é Deus. Quem faz a obra é Deus. A promessa é de Deus. A promessa é de Deus. A seu nome. Aleluia. Nós outros